queridos, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Vamos falar dos reinos, né? Então, professora, o que seria isso? Então, nós vamos falar a respeito das características gerais dos reinos que tem lá, os plateumintes, nemateumintes, protistas e a questão do reino vegetal. Então, nós vamos ter essa característica. Professor, por que a senhora está fazendo isso? Porque a gente vai fazer um resumo. No nono ano, geralmente, a gente fala mais a respeito da questão dos reinos, do reino vegetal, e depois a gente vai entrar um pouco na característica do reino animal. Mas eu resolvi fazer esse resumo para vocês, até para pegar um gancho para quando chegar no primeiro ano, vocês terem uma noção novamente a respeito da característica desses reinos, certo? Então, vamos dar início. O que é o reino moneiro? O reino moneiro é formado por bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, também chamadas de árqueas. Todos os seres muito simples, unicelulares e com a célula procariótica, sem núcleo diferenciado. Esses seres são microscópicos. Então, lembra de bactéria? Então, sempre que eu quiser ver uma bactéria, eu tenho que levar para o microscópio, porque ela é bem pequena. Ela tem uma característica de não ser vista a olho nu. Procarióticas são aquelas células onde não tem núcleo definido, a gente tem a questão de um material genético misturado ao citoplasma. Então, é como se eu tivesse um ovo frito todo mexido e eu tenho essa característica dessa célula. Esse núcleo não é definido, como um ovinho frito, né? Que eu vejo as partezinhas bem definidas, as bordas, a célula bem no centro, certo? Bactéria vem do grego, bactéria, bastão, são encontrados em todos os tipos de ecossistema da Terra e são de grande importância para a saúde, para o ambiente e a economia. As bactérias são encontradas em qualquer tipo de meio, ar, no mar de água doce também, no mar, água doce, solo, ar e inclusive nos seres vivos, no interior de muitos seres, certo? Então, as bactérias, gente, elas sobrevivem, elas são altamente resistentes. Elas têm características específicas que elas podem sobreviver em ambientes altamente inacreditáveis. Então, tem situações, por exemplo, tem pessoas que gostam de trabalhar com alpinismo. Eu vou conhecer vulcões. Eu gosto de conhecer lugares muito frios. O que é que pode acontecer? Ter um acidente, essa pessoa ser contaminada, abrir o meio de entrada de bactérias no organismo dela, como um corte, né? Como elas são microscópicas, um pequeno arranhão pode ser um meio de infecção. Então, adquirir uma bactéria que estava presente naquele ambiente, que popularmente no meio, assim, ela era altamente inofensiva, mas dentro do organismo, né, do ser vivo, ela pode provocar uma contaminação e uma doença grave. Então, tem que ter cuidado, certo? Então, às vezes, as pessoas vão por frio, né? Muito frio. Nossa, ninguém sobrevive num lugar desse, mas tem bactérias que gostam e vivem naquele ambiente, certo? Então, essa característica é que vai determinar, ou seja, você não deve aventurar, você tem sim que ter cuidado e evitar essa contaminação, porque já aconteceu de pessoas terem pernas amputadas, perderem dedos por conta dessa infecção por bactérias, né? E muitas delas podem até chegar à morte devido a essa infecção e não ter tratamento específico, certo? Exemplos de importâncias da bactéria. Essa importância na decomposição de matéria orgânica morta. Esse processo é efetuado tanto na aeróbia quanto na anaeróbica, ou seja, ela tanto tem bactérias que usam o oxigênio e outras bactérias que não precisam de oxigênio. Por isso que elas sobrevivem em diversos tipos de situações e locais. Agentes que provocam doença no homem, ela é boa, mas também ela é ruim. Ela pode provocar essa questão da infecção, doenças. Temos bactérias no nosso intestino, que ajudam na digestão dos alimentos. Mas quando você come algo que está infeccionado ou que está sem essa questão de uma qualidade, você pode não se dar bem e provocar diarreias, vômitos, passar bem mal com essa questão das bactérias. E também em processos industriais, como, por exemplo, os lactobacilos utilizados na indústria em transformação do leite em coalhada, ou mesmo aquele Yakult, né, que é um leite rico em lactobacilos vivos. Então, quando a gente tem esses lactobacilos vivos,
quer dizer que a gente vai ingerir uma quantidade bem importante desses seres que vão ajudar na composição da nossa flora intestinal. Quando a gente tem um evento com diarreia, né, a gente desmancha a nossa flora intestinal. Então, se passar muitos dias, quanto pior, daqui a uns dias você pode até desidratar se você não for ao médico para repor essa flora intestinal. Então, os médicos passam medicamentos que vão ajudar a melhorar essa sua flora intestinal. E esse leite fermentado é um dos remédios, porque ele vai restabelecer aquela flora. No ciclo do nitrogênio, em que atua em diversas fases, fazendo com que o nitrogênio atmosférico possa ser utilizado pelas plantas. Na engenharia genética, a biotecnologia para a síntese de várias substâncias, entre outras as insulinas, ou a insulina e o hormônio do crescimento. Então, ela é bastante importante para a questão dos laboratórios, da engenharia genética, biotecnologia, o cuidado com essas bactérias e o estudo é bem importante também para a vida. Então, lembrando que sempre é a questão do equilíbrio. Ela tanto é muito boa, como ela pode, se for mal utilizada, ou se ela encontrar um meio onde ela vai crescer sem controle, ela pode levar à morte. Aí, as bactérias são classificadas de acordo com o seu formato. Então, tem esporos, né? Como tem aí os cocos, que são apenas bolinhas de plócos. São o quê? 2 bolinhas juntas. As flageladas, né? Tem como se fosse vários pelos ao seu redor. Estafilococos é uma sequência, um bolo emaranhado de cocos. Os estreptococos são linhas com quantidades específicas. Os espirilos, né, podem ser de 2 ou só um. São como se fosse esse Szinho, só que ele tem flagelo nas pontas. Os bacilos são vários, como se fosse várias partezinhas de bastões mesmo, né? Bacilos, lembra esses bastões, só que unidos, salsichas coladas umas nas outras. Elas podem ser coladas ou podem vir separadas. E os vibriões, parecem esse Czinho, essa vírgula aí. E cada uma delas pode provocar doenças específicas. Só dá para saber quando o médico faz uma análise daquele tecido que está infeccionado por bactérias, certo? E hospitais são altamente perigosos a questão das bactérias, por isso que tem a sanitização específica para ambiente hospitalar, porque lá vivem superbactérias. Então, os médicos tentam deixar o mínimo possível um paciente internado, porque o risco dele adquirir uma infecção como uma superbactéria dessa é muito grande. Tem condições de ir para casa? É tratado em casa com medicação, para evitar a pessoa chega lá com uma doença e adquirir outra, certo? Aí a gente chega ao reino protista. O reino protista são classificados em seres unicelulares, eucariontes, como os protozoários, e as algas unicelulares. O termo protista é originado do grego e significa primeiro de todos, revelando a ideia de que eles teriam sido os primeiros eucariontes a aparecer na continuidade da evolução. Então, ele tem essa característica de ser um dos primeiros, por serem simples, né? Unicelulares. Aí nós temos esses exemplos aí, são protozoários e a euglena, que é uma alga unicelular. Aí a gente chega ao reino das plantas, que nós trabalhamos muito nesse período, né? E ele compromete os seres vivos eucariontes pluricelulares autotróficos, ou seja, realizam a sua produção de alimento e através de quê? Da fotossíntese. Então, lembrando, são autotróficas e não precisam de outro ser vivo para se alimentar. Exemplo dos animais de organismo vegetal e é constituído por células. Contudo, sua organização é bastante diferente. Os seus órgãos têm funções paralelas dos sistemas animais. O mesmo não pode se dizer da sua estrutura. Então, eles são diferenciados, né? O grupo animal é bem diferente do grupo vegetal. Em relação aos animais, falamos dos sistemas digestório, respiratório e reprodutor. No que se diz respeito às plantas, tratamos de órgãos como raiz, caule, folha, a flor, o fruto e a semente. Lembrando que eles são divididos, tem espécies diferentes, né? Nem todas têm raiz, nem todas têm caule, flor, fruto e semente. Mas as partes, os órgãos são esses que formam os vegetais, certo?
As plantas estão divididas em 2 grandes grupos, criptógamas, plantas que possuem estruturas produtoras de gameta pouco evidentes, e as fanerógamas, possuem as estruturas reprodutoras de gametas bem visíveis, certo? Aí dentro desse grupo nós temos briófitas, são aquelas bem simples, né, que nós estudamos, os musgos, dependem da água para tudo. Pteridófitas, elas já têm uma independência da água. Gimnosperma tem a questão das sementes nuas. Aí chegamos às mais complexas, que é a questão das angiospermas, né, que já vai ter o óvulo, a questão da germinação, a formação do pólen. Então tem toda essa estrutura. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são os grandes grupos. Então, por hoje a gente fez esse resumo, falamos até a questão do reino Plantae e por hoje é só. Muito obrigada, até a próxima.